Hoje eu vou falar sobre 5 empresas que podemos dizer que superaram a crise e continuam crescendo. Bom, por que é importante uma empresa crescer, né? Vamos começar por aí. Eu fiz uma publicação no meu Twitter, acho que no final de semana ou na última semana aí, que eu mostrei que ao longo de 10 anos, o que mais cria valor para uma ação é o crescimento de receita que aquela empresa possui. Não é o dividendo que a empresa paga, não é sequer a expansão de múltiplo, não é também a expansão de margens. Ao longo de 10 anos, o que mais criou valor para as empresas lá fora foi o crescimento de receita que as empresas possuem. Então, é muito importante você analisar se a sua empresa tem condições de continuar crescendo. E o crescimento, geralmente, ele vem de quatro, vamos dizer assim, pontos possíveis, né? Ou a economia está crescendo, né? A economia do Brasil. Se a economia cresce, geralmente as empresas crescem também. Ou o setor que aquela empresa está inserida cresce, então o setor de saúde está crescendo, a população brasileira está envelhecendo, né? O setor do agronegócio, voltado para exportação, a Ásia, a África, cada vez mais comendo proteína, isso aí demanda mais agro de outros países, entre eles o Brasil, né? Então, se o setor cresce, existem setores que estão, inclusive, encolhendo, né? O segmento de construção civil nos últimos trimestres deu uma encolhida, né? Terceiro, ganho de share, né? Uma empresa pode ganhar participação de mercado, né? Aquele mercado nem necessariamente precisa crescer muito, mas se ela conseguir crescer a participação dela, ela consegue crescer. E quarto, são novos mercados, né? Uma empresa pode entrar em outras verticais. Mas geralmente o crescimento vem desses 4 quesitos aqui, não tem muito como fugir. E quais são as 5 empresas que eu selecionei que elas estão crescendo, cresceram no passado, devem continuar crescendo nesse ano e nos próximos? Bom, primeiro que elas não são as únicas empresas, são só algumas que eu selecionei, existem várias outras empresas. Bom, a primeira é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem crescido bastante ao longo dos últimos trimestres, primeiro pela eficiência, né? O Banco do Brasil ganhou muita eficiência de custos nos últimos meses, né? Nos últimos anos, para falar a verdade, redução do número de agências, etc. Mas principalmente pelo crescimento da carteira de crédito puxado pelo agronegócio, né? A carteira de crédito agro do banco cresceu acho que uns 30% no passado, e por conta disso, por conta do crescimento da carteira de crédito e a carteira de crédito se mantendo saudável, o banco tem conseguido crescer o lucro. Não é somente o crédito ter crescido, né? Outras receitas do banco também vem crescendo, né? Como a receita de gestão de patrimônio, gestão de ativos, a gestora, né, do banco tem quase R$1,5 trilhão de reais. Essa gestora ela continua crescendo, é uma das gestoras que mais capta no Brasil, é a gestora que mais capta no Brasil, então a parte de receitas de serviço também tem crescido. E outra linha de negócio, daí já indo para a segunda empresa, que tem crescido no Banco do Brasil, é a parte de seguros, né? A BB Seguridade, que é outra empresa listada na Bolsa, essa é a segunda empresa que tem crescido bastante. Por 2 motivos aqui. O operacional, né? A empresa tem vendido mais seguros, também puxado pelo agro, e a expansão da taxa de juros, né? Que foi de 2% para 13%, isso aí faz com que o banco, ou melhor, que a BB Seguridade consiga crescer o seu resultado financeiro. As seguradoras, elas recebem o dinheiro hoje para talvez pagar amanhã, e esse dinheiro ele fica rendendo. Quando o juro sobe, a receita financeira sobe, e isso pode impulsionar o lucro, como foi o caso da BB Seguridade, né, que tem apresentado resultados recordes, bem como o Banco do Brasil. São 2 empresas aí ligadas ao Banco do Brasil que têm apresentado forte crescimento, cada uma pelos seus motivos, né? Seguindo aqui no agro, eu selecionei 3 empresas, né? 2 aí do setor de grãos e uma do setor de celulose, né? A terceira empresa, né? Primeira Banco do Brasil, segunda a BB Seguridade. A terceira empresa, a Três Tentos, né? A Três Tentos é uma empresa que tem crescido bastante, tem aberto lojas tanto no Rio Grande do Sul como no Mato Grosso, que são 2 praças enormes do segmento de agro, sobretudo cadeia da soja, mas também um pouco de milho e também trigo, no caso do Rio Grande do Sul. Aliás, trigo é uma cultura que tem crescido muito no Brasil, tem até chamado a minha atenção
né? Vai crescer 30% a produção de trigo no Brasil esse ano, e a Três Tentos é fornecedora para toda essa cadeia de grãos, né? Com lojas, sobretudo no Rio Grande do Sul, mas com uma expansão aí no Centro-Oeste, que tem sido boa. Aliás, ela também vai inaugurar nos próximos meses uma fábrica lá em Vera, que fica perto de Sorriso, que é o município que mais produz soja no mundo. Então ela está se posicionando bem ali também no Mato Grosso, né? Uma empresa originária do Rio Grande do Sul que tem crescido sua participação de mercado no Mato Grosso. Bom, a quarta empresa também ligada à cadeia da soja, a Boa Safra, né? Uma empresa que tem crescido de maneira expressiva, abrindo novas fábricas, abrindo centro de distribuição e também, né, eu falei ali de entrar em novos mercados, ela está também entrando em novos mercados. Ela anunciou no final do ano passado a aquisição de uma empresa do setor de milho, né, uma empresa que era somente do setor de soja, está entrando também no setor de milho. Então é uma empresa que cresceu, acho que com 50% a receita no passado, deve crescer também esse ano, com certeza 2 dígitos. Vamos ver, eu acredito que próximo de 20%, 30% ela tem condições de crescer, né? Essa é uma empresa também, bem como a Três Tentos ali, e o próprio Banco do Brasil, né, que tem ganhado participação de mercado. O setor dessas empresas está crescendo, o agronegócio cresce, o setor de grãos no Brasil cresce a taxas enormes, né, de 10%, 20%, 30%, dependendo da cultura, aí, entre soja, milho e trigo. Essas empresas têm exposição, cada uma da sua maneira, a essas culturas, né? A Boa Safra ainda não tem a trigo, quem sabe no futuro tem, mas são empresas que estão num setor que cresce, são empresas que têm ganhado participação de mercado, empresas que estão entrando em mercados que não atuavam, como no caso da Boa Safra aqui, com milho. Então, são empresas que crescem por essas 3 avenidas aqui. Apesar da economia do Brasil não estar crescendo muito, o agro cresce, essa empresa tem condição de ganhar participação de mercado, vou falar um pouquinho mais a seguir. E por fim, a Klabin, né, que cresceu ano passado, aí, puxado pelos preços da celulose, que estão em patamares altos, né? As fábricas que a empresa inaugurou ao longo dos últimos anos têm maturado, né, têm se tornado mais produtivas, e a empresa também tem planos de continuar investindo. Aliás, tanto o Três Tentos como o Boa Safra são empresas que têm projetos de continuar investindo em expansão de produção, o que deve garantir crescimento futuro, né? Então, a Klabin é outra empresa aqui, para finalizar, a lista das empresas que, apesar da crise, continuam crescendo. Então, tem 2 aqui ligadas ao setor financeiro, né? Um banco, Banco do Brasil, uma seguradora, que é a BB Seguridade, e 3 empresas ligadas ao agro, aqui Três Tentos, Boa Safra e Klabin. Não é tão coincidência assim, né? A economia brasileira deve crescer aí algo entre 0,5% a 1% esse ano, um crescimento muito baixo, mas essas empresas, boa parte delas está ligada a setores externos, né? Então, enquanto o mundo estiver crescendo, sobretudo aí os países da África e sobretudo da Ásia, eles vão continuar demandando vários produtos que o Brasil é competitivo, entre eles o agronegócio. Então, o crescimento das empresas do Brasil não necessariamente depende somente do crescimento do Brasil. Muitas vezes as empresas são voltadas para a exportação e uma crise pode até ser uma oportunidade, uma vez que os custos em reais ficam menores, né? E também o dólar se torna mais forte. Isso aí pode aumentar a competitividade de empresas como essas que eu citei. Lembrando, essas não são as únicas empresas que têm crescido a taxas expressivas, né? Existem várias outras empresas, mas geralmente são todos esses setores aí, o agronegócio, saúde, uma outra do segmento financeiro, né? Os demais setores do Brasil estão sofrendo bastante e vão ter dificuldade para crescer. Crise pode ser sinônimo de oportunidade, né? Eu diria aqui que várias dessas empresas elas têm ganhado participação de mercado no momento que boa parte dos seus concorrentes estão mais fragilizados, né? Então elas têm conseguido crescer sua participação de mercado e consequentemente aumentar seus lucros, muito porque existem concorrentes fragilizados nos mercados que elas atuam, né? Então, só para dar um exemplo aqui, a Boa Safra, né? É uma empresa
que compete com muito player pequeno, local, que não tem o mesmo acesso ao mercado de capitais que tem a Boa Safra, e por conta disso ela consegue chegar com ofertas mais competitivas na ponta, né? O Banco do Brasil, ele é um banco que tem um perfil de cliente um pouco diferente do que outras instituições, uma presença forte no agro, funcionalismo público, fundos de pensão, né? E por conta disso a base de clientes é um pouco mais sólida e fiel do que outros bancos que têm sofrido, vamos dizer assim, mais concorrência. O próprio Bradesco e Itaú, eles tiveram uma concorrência um pouco maior na sua base de clientes ao longo dos últimos anos, né? Por isso que eles têm crescido menos, né? Inclusive na parte de investimentos, né? Coisa que o Banco do Brasil continuou crescendo, Itaú e Bradesco tiveram dificuldades ao longo desses anos na parte de investimentos. E por fim, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês investem em alguma dessas empresas? Não investem? Por quê? Se você investe, por quê? E qual outra empresa que cresce que você gosta? Bota aqui nos comentários que eu quero saber.